Ok, meu querido estudante, ou os meus queridos estudantes, né? Eu sou o professor Natanael, você está no canal de História, A História Liberta, o seu professor de História, o seu canal de História. Hoje a gente vai ver uma aula interessante sobre a formação dos Estados Nacionais modernos, o absolutismo monárquico, os teóricos absolutistas. Me acompanha nesse raciocínio, nessa aula, me acompanha nesse esclarecimento de ideias, né? Nesse bate-papo para a gente discutir um pouquinho sobre esse importante conteúdo que cai além das nossas provas bimestrais na escola, né? Nosso conteúdo escolar convencional, também bastante nos exames externos, quer seja nos exames da UPE, que diz respeito ao SSA, né? O exame seriado, como também no Enem e outros exames Brasil afora. Vamos dar uma olhadinha nesse tema que é importante e é bastante recorrente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Estamos trabalhando história moderna, nunca é demais a gente ressaltar. Nesse mapinha aqui da Europa, a gente visualiza os países europeus que nós estamos aqui querendo identificar exatamente como sendo o epicentro da formação dos Estados Nacionais modernos. Portugal, primeiro a gente visualiza a Península Ibérica, né? Essa parte marronzinha à beira do Atlântico, Estreito de Gibraltar e colado com a África, essa parte cor-de-rosa que é a Espanha. E vizinho, fronteira, nós temos aí a França, bem como mais ao norte, nós temos também a Inglaterra na cor verde. Então são essas quatro potências que vão iniciar esse processo de unificação territorial, política, administrativa, financeira, jurídica, que dá exatamente origem à formação dos estados modernos ou dos estados nacionais modernos. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá? Vamos ver aí, tintim por tintim, os itens principais da formação dos estados nacionais. Então fala aqui, ó, nesses tópicos, os nobres apoiaram a formação. Obviamente que você tem aí um casamento entre a burguesia, a classe social mais emergente daquele período. Então você tem o casamento da burguesia com os monarcas, exatamente para enfraquecer o poder dos senhores feudais. Não é? Então, de terra como sendo o elemento primordial que gerava status e gerava poder, nós vamos passar para a questão da riqueza material, do dinheiro e também da ampliação dos territórios que os reis estavam bastante interessados, não é à toa, que vão partir também para uma conquista além-mar, como a gente chama, né, posteriormente. O povo, por sua vez, não possuía expressividade política, se adaptando a essas novas condições. Na verdade, não vai mudar muita coisa para a população carente, para os camponeses, para os pequenos agricultores. Eram explorados, eram da camada de baixo do ponto de vista do poder político, do ponto de vista da aquisição dos recursos econômicos e continuarão sendo após a formação dos estados nacionais modernos. Agora, aqui muda um pouquinho. Os burgueses eram os únicos membros do povo que acabaram beneficiados com a formação dos estados, pois o comércio acabou se intensificando bastante, principalmente, pessoal, com a unificação dos pesos e medidas, com a unificação monetária, com a expansão do reino para territórios além-mar. Isso grandificou, isso solidificou a burguesia, isso gerou para a burguesia lucros, dividendos e vantagens que antes com o feudalismo a burguesia não possuía. Daí o apoio que a burguesia dá aos reis, aos monarcas, nesse processo de unificação dos estados nacionais modernos. As características principais desses estados. Está aqui, ó. Fronteiras delimitadas, moeda única. No feudalismo, isso não existia. Em cada feudo, em cada senhorio, a palavra mais técnica é essa, não é? Existia uma moeda própria. Quando existia moeda, um sistema de peso e medida só daquela região, só daquele senhorio, leis, né, jurídicas também próprias, dificultava bastante aí a ação
da burguesia as transações mercantis, tá? E aí os reis vêm prometendo toda essa gama de vantagens, a burguesia endinheirada, que vinha endinheirada desde os processos lá das cruzadas, né, ganhando dinheiro lá com a formação dos burgos e também das feiras medievais, da reativação do comércio mediterrâneo, envolvendo a Europa e a Ásia, e agora despeja esse dinheiro aí no financiamento na formação desses estados modernos, financiamento dessas monarquias, né? Conforme expliquei para vocês. Aqui uma visão da Península Ibérica, onde isso vai acontecer primeiro em Portugal, no chamado Condado Portucalense, né? Depois estendendo-se aí a Espanha. Ambas as nações passaram por um processo de unificação que envolveu guerras contra os muçulmanos. A começar aqui pelos nossos irmãos portugueses, né? Então essa região ela foi invadida aí pelos muçulmanos a partir de 711, com a chegada dos muçulmanos atravessando ali o Estreito de Gibraltar, não é? Saindo do norte da África e chegando na Europa via Península Ibérica. A partir de 1383, temos a ascensão da dinastia Avis, cujo rei Henrique, o infante Dom Henrique, né, como ficou conhecido, ele passa a investir grandemente, inclusive no processo de expansão territorial, das navegações marítimas de Portugal, mas também na formação política e administrativa, ou na unificação, né, política e administrativa do país, da nação. Lá na Espanha, as guerras contra os muçulmanos foram mais assintosas, as chamadas guerras de reconquista, tá? O casamento da rainha Isabel de Castela com o rei Fernando de Aragão, daqui a pouco mostro no mapinha já para vocês, também acelerou esse processo de unificação, que eles, como eram católicos, partem então para uma cruzada, né, contra os muçulmanos, que vão se entrincheirar ali na região de Granada, no sul da Espanha, e em 1492 serão definitivamente expulsos do território espanhol. Perceba nesse mapinha aqui a formação do reino espanhol, até esse último no século XIV, aqui, ó, já com o reino de Castela, o reino de Aragão vizinho. Então os monarcas desses reinos se casam, unificam os demais, ficando apenas Castela ao sul, Granada, melhor dizendo, ao sul, sob território mouro ou muçulmano, e eles vão ser expulsos ali em 1492, mesmo ano que o Colombo vai zarpar da mesma Espanha em direção ao chamado Novo Mundo. Bom, agora essas nações, né, que estão se formando, mormente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, no plano econômico elas vão adotar o mercantilismo, tá? O mercantilismo buscava a obtenção de metais preciosos, o protecionismo, quer dizer, proteger o mercado interno contra concorrência estrangeira, e também a balança comercial favorável. E no plano político, essas nações adotavam um modelo que a gente chama de absolutismo monárquico. Em que consiste? Consiste na figura central do rei como sendo uma figura absoluta, o próprio nome já diz, concentrando sobre si os poderes legislativo, executivo e judiciário, ok? Preste atenção, olha só. Para lidar com a situação era preciso dar amplos poderes ao monarca, e alguns teóricos, tanto na Itália, quanto na França, quanto na Inglaterra, vão exatamente construir teses para legitimar e para justificar a existência de um rei que concentrasse sobre si amplos poderes. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses caras. O florentino Nicolau Maquiavel, com o seu clássico O Príncipe, não é? O seu livro que virou Bíblia aí, que virou livrinho de cabeceira dos monarcas
na época, legitimava o poder do rei e falava exatamente que o príncipe, se quisesse se deter na boa governança, teria que ser temido e não amado pelos seus súditos, para que gerasse então obediência, para que gerasse a fidelidade dos súditos, o rei buscasse então ser temido pelos seus comandados, tá? Vamos ler esse trechinho aqui, onde o Maquiavel escreve: ó, a suprema obrigação, no caso do monarca, desculpa aqui o erro de digitação, é o poder, né, a segurança do país que ele governa, ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Então, se depreende daí, o Maquiavel não escreveu isso, isso é uma dedução, né, que os fins justificam os meios. Quer dizer, para se obter a finalidade, o objetivo, a meta, não importa muito os caminhos ou os mecanismos que você vai utilizar para se obter a meta. O importante é conseguir a meta. A meta é a paz? Então, o que é que você tem que fazer para obter a paz? É exterminar os seus inimigos? Então, que os mate. Contanto que você obtenha a paz, que é a sua meta, que é o seu objetivo. A meta do governante é a fidelidade dos súditos. Então, o que é que você precisa fazer para ter a fidelidade dos súditos? Não interessa se é ameaçar, se é prender, se é torturar. Não, 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 não interessa os mecanismos pelos quais o governante vai utilizar para se obter a meta, e sim, o importante é conseguir atingir a meta. Aí vem no século XVII, estávamos no século XVI com Maquiavel, né? O Thomas Hobbes, na Inglaterra, que escreve o livro O Leviatã. E no livro Leviatã, que ele chamava, ele dizia que era um monstro, né? Como se fosse uma representação do Estado, embora um ser monstruoso, necessário, né? Necessário para a manutenção da ordem, para a manutenção do bem-estar da população. Então ele falava que o homem era o lobo do homem. Portanto, essa é uma frase que denota que o ser humano, segundo Hobbes, era mau por natureza. E o que é que era importante para que esse homem, que é mau, recue? A presença de um rei, de uma liderança, de alguém que o governe com uma mão de ferro, que seja autoritário, que imponha a ordem. Do contrário, teremos o caos, porque o homem é o lobo do homem. E aí teremos a guerra de todos contra todos. Ele justificava exatamente o poder absolutista do rei com esse tipo de argumento. Tá legal? Por fim, nós analisamos a obra dos franceses Jean Bodin e Jacques Bossuet, ambos sacerdotes, né, católicos. Aqui nós temos uma figura daquele que talvez tenha sido a maior representação do absolutismo monárquico de toda a história moderna, que é o rei francês Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. É como se ele dissesse: eu sou a França. Não é? Foi apelidado, inclusive, de o Rei Sol. Bom, qual a tese de Bodin e Bossuet? É a tese do direito divino dos reis. Tá aqui, ó. Eles diziam assim: os reis são enviados de Deus na terra para cuidar de assuntos terrestres. Ir contra o rei é cometer um sacrilégio. É como se eles dissessem: desobedecer ao rei é como desobedecer a Deus, porque o rei representa Deus. Para os assuntos terrenos, para os assuntos políticos mundanos, administrativos, Deus consentiu que o rei reine, portanto governe. Ir contra isso é ir contra o querer de Deus. Se Deus consentiu, quem somos nós para não acatarmos? Nos voltaremos então contra o querer de Deus? O que acontecerá conosco se fizermos isso? Um pensamento mais ou menos nessa linha, e que obviamente os monarcas amaram essa ideia, né? Lógico, porque eles se fortaleciam e se legitimavam e ganhavam aí justificativas importantes para continuar no poder, permanecer no poder e ter também aí a sua dominância respaldada, digamos assim. Então era isso, queridos. Valeu aí pela atenção. Então, um resumão aqui, ó. Conceito de absolutismo, onde ocorreu, quais as principais potências da época,
a formação dos estados nacionais modernos, os interesses da burguesia, os interesses dos monarcas e também os teóricos que defendiam as ideias absolutistas. Um abraço, vamos ler, vamos nos aprofundar nos conteúdos, resolver questões ajuda bastante. Tamo junto, um abraço.